Então vamos dar sequência, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou combinar, soldar novamente. Vou clicar aqui nos azuis, segurar o Shift, clicar no preto e vou soldar, que é o recurso de união. Ele pega sempre a propriedade do objeto, né, que está por cima, no caso o objeto azul. A propriedade que eu falo é somente cor? Não, qualquer propriedade que você tenha para aquele objeto. Cor, contorno, se tiver um gradiente vai também capturar ele e outras propriedades que nós vamos ver futuramente. Se eu quiser fazer outra opção, e ele passou a ser um único objeto, então agora eu tenho dois, os vermelhos, que é um grupo, e esse azul. Então vou clicar, por exemplo, no azul, segurar o Shift e clicar no vermelho, tenho tudo selecionado. Aqui eu tenho menos, né, opção aqui, menos de frente, então ele vai fazer o que? Seria o mesmo recurso que apara no CorelDRAW. Aonde ele passou em cima, ele manteve, né, a área dele ali, ó, cortando aquele objeto que estava atrás. Então, todo aquele meu objeto cortou o objeto que está atrás. Esse aqui faz uma interseção, tá? Já eu vou fazer aqui com dois objetos mais fora. Fiz um objeto azul, vou fazer um outro de uma outra cor qualquer. Perfeito. Se eu seleciono os dois e peço uma interseção, ele faz um terceiro objeto, né, a partir do encontro daqueles dois. Então ele criou um objeto aonde encontraram aqueles dois ali. Isso aqui tem uns recursos bem interessantes que dá para a gente fazer com a interseção, né? Às vezes para banner, por exemplo, eu vou inserir aqui uma imagem rapidinho só para a gente mostrar. Essa de flor não, vou vir aqui na biblioteca, as imagens, pegar uma imagem qualquer de amostra aqui para a gente fazer. Perfeito, peguei então uma imagem aqui de livro. Eu quero pegar essa imagem de livro, cortar essa imagem para colocar no meu banner, mas de uma forma circular. Então posso utilizar a imagem e a forma e fazer, né, trabalhar com uma interseção entre elas. Aqui ele vai falar que o filtro não produziu resultado porque eu selecionei dois caminhos super expostos. Então ele não interpreta aqui essa imagem como um objeto editável, né, para fazer o corte. Aqui ele vou precisar de converter a imagem, né, rasterizar ela. Depois nós vamos ver esse processo aqui quando eu for explicar sobre imagem. Então ali eu cortaria ela com a interseção e ela ficaria no formato do círculo. Veremos mais na prática posteriormente. Aqui eu vou criar um círculo, vou colocar uma cor nele qualquer que seja diferente dessa do objeto, né, dessa rodando. Eu posso selecionar os dois, painel de alinhar referente à seleção, centro e centro. Um objeto passa para o centro do outro. Então vou fazer o seguinte, vou posicioná-los aqui mais para o meio da página, a posição deles pouco importa. E com os dois selecionados, eu vou criar, né, como se fosse aquele recurso de combinar, que é uma perfuração, esse último aqui, que chama excluir. O objeto que está em cima, ele fura o objeto que está embaixo. E essa parte aqui, ó, ela fica, né, ela não contém nada ali. Significa que se eu tiver um objeto passando aqui atrás, ó, ele vai ser exibido ali. Então ele fica perfurado, é o recurso de perfuração. E repara que ele manteve a cor do objeto que estava em cima. Vou dar um Ctrl Z, ó, no caso o objeto verde. Se esse objeto tivesse um traçado, vamos colocar então um traçado qualquer nele, com um tamanho aqui de, pode ser 4 pontos. Ok, perfeito. Seleciono os dois e faço a perfuração. Repara que todas as propriedades daquele objeto, né, foi passado para o meu objeto que estava embaixo, que foi, no caso, perfurado. Então essas propriedades nós vamos usar bastante, são bem interessantes. Aqui, ó, tem algumas outras propriedades abaixo, né, como por exemplo dividir. Dividir é interessante, vamos ver ela primeiro, depois na próxima aula a gente já visualiza as outras. Vou criar aqui um retângulo em pé, né, vamos tirar esse contorno do objeto, não preciso de contorno para ele. E vou colocar uma cor diferente aqui. Eu posso clicar, dar um duplo clique em amostra e colocar cores prontas aqui também. Então já vou colocar aqui, por exemplo, vermelho, perfeito. Vou deixar ela mais ou menos aqui no meio, poderia ser um pouquinho maior. Ok. Pode ser exatamente aqui. Eu quero fazer uma cópia nela, colocando aqui a horizontal, né, um outro objeto semelhante a esse que eu tenho feito aqui. Na verdade, o que eu quero fazer no final é colocar, por exemplo, deixar essa parte onde está passando aqui em cima esse retângulo vermelho criada. E o restante todo vai separar. Vou vir aqui então em transformar. Vou colocar para que ele rotacione 90 graus. Segurando o Alt eu vou dar Enter para que ele crie uma cópia perfeita. Vou selecionar esse objeto, segurar o Shift, clicar nos dois vermelhos e vou soldar eles utilizando o recurso aqui, ó, no Path Transfer,
de união, né? Esse primeiro, unir. E agora eu vou pedir para dividir para que vocês possam entender o que acontece. Mas dividir como, né? Eu tenho que dividir esse objeto com outro. Então, antes de dividir, eu tenho que selecionar. Vou selecionar o fundo e o objeto vermelho. Agora sim eu faço a divisão. Olha que interessante. Vou arrastar esses objetos aqui de cima. Ctrl Z, vou clicar fora. Posso até deletar. Esse aqui eu não vou utilizar mais ele. Ele está levando todo o meu objeto aqui na divisão. Vou clicar novamente para que eu possa dividir. Ok, acho que ele vai ficar agrupado. Na próxima aula a gente vai dar sequência aqui.